E a marca do sacrifício é o principal símbolo de Berserk, isso todo mundo já sabe, né, cara? Mas o que o Miura queria passar botando ela na obra? Qual a mensagem por trás dela? O que ele quer falar botando o nosso protagonista, que é o nosso representante na tela, uma marca que nunca sangra, destinando ele à morte? Qual é a mensagem da marca do sacrifício ou estigma? É isso que a gente vai responder nesse vídeo. Fala galera, Paulão aqui e hoje a gente vai falar da marca do sacrifício, cara. Vamos entender a mensagem por trás da marca do sacrifício. E nada melhor do que você entender sobre alguma coisa do que começar pelo começo, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo significado. A marca do sacrifício tem significado de marca ou cicatriz deixada por ferida. Então, não é errado dizer que Guts tem o estigma desde que nasceu. Porque, cara, não tem ferida maior para uma criança que perder sua mãe. Mas não só ela, ele perdeu a primeira mãe, a segunda mãe, o pai dele, com 9 anos, sem contar tudo que o pai dele fez com ele. E tudo isso, cara, numa criança, num ser humano, causa estigmas, marcas deixadas por feridas. E a gente vê no dia a dia de Guts, como dormir no lado da sua espada e não gostar de pessoas encostando nele. Sem contar também o trauma do Eclipse, a morte do bando, que mesmo ele demorando pra entender isso, porque ele nunca teve sequer ideia do que era uma família pra ele. A casca, o canalha do Griff, desgraçado, velho. Então, dá pra ver que a vida do Guts é basicamente o acontecimento sucessivo de estigma. Uma marca atrás da outra, uma ferida atrás da outra. A última foi no Eclipse, que era a representação física de tudo aquilo que já havia acontecido tantas vezes. Era apenas mais uma ferida, que jamais sararia, entre tantas outras. Mas nessa, teve algo diferente. Teve um grito de raiva que veio junto com uma fúria, que a gente nunca tinha visto antes. E abre aqui outro assunto muito interessante na obra, que é a escolha entre ser consumido pela fúria e ir pelo caminho da vingança, ou ele ir e fazer o que ele deveria ter feito desde o começo, que era ficar ao lado da casca, ser o apoio que a casca precisava. Mas não tinha ninguém para apoiá-lo também. Então isso daí a gente vai deixar para outro vídeo, mas aqui que eu acho que é a grande mensagem de Berserker, é o que o Miura quer passar mesmo, sabe? É esse paradigma que eu acho que o Guts vai ter que escolher entre seguir o caminho do ódio, ser consumido pela Berserker Armor, ou ele vai seguir o caminho de proteger a casca, de proteger seu filho, o Griff. Seu filho, o Griff. Ai, me quebra muito, cara. Exatamente o que você ouviu, cara. O Griff tá na família, doidão. Não tem o que fazer, não, pô. Você vai fazer o quê, cara? O cara dá uns pega na família e entra pra família. É bagulho de japonês, velho. Isso é coisa de japonês, cara. Não faz sentido, velho. O que não faz sentido também é você não deixar seu like e sua inscrição. Venha se juntar aos últimos românticos. Você é muito bem-vindo. Proteger Casca e sua família. Essa escolha, apesar que depois desses acontecimentos dos últimos capítulos, eu tenho dúvidas se ele vai ter escolha, sabe? Eu acho que o assunto vai ser muito mais essa luta contra o destino. Porque vamos ver se ele realmente vai ter escolha e não ser consumido pela Berserker Armor. Que a gente sabe que os inimigos que ele vai enfrentar é no mínimo necessário a Berserker Armor, tá ligado? E talvez não seja suficiente. Perfeitamente uma frase dita pelo Ferreiro Gojo, uma das frases mais icônicas de Berserk. O ódio é o lugar para onde vai um homem que não é capaz de suportar a tristeza. Então, o Eclipse foi o momento de explosão do Guts. Foi o momento de maior tristeza da vida dele, onde ele não aguentava mais. Onde foi o momento que ele despertou, que ele acordou, que ele declarou guerra contra o destino. E a pergunta que eu te faço, meu amigo, é: você vai esperar o seu Eclipse acontecer para declarar guerra contra o seu destino? Quando acaba o Eclipse, ele é salvo pelos Kunaives. Guts levanta da cama, olha pra frente. E cara, se bota no lugar dele. Você olha pra frente, o seu bando, sua família, todo brutalmente morto. Sua mulher casca quebrada. Você sem um braço, sem um olho e marcado, destinado à morte. Mas ele não se quebra. Ele olha pra trás e vê um passado miserável que ninguém gostaria de viver. Quanto mais reviver. Mas tirando tudo de ruim, que é 99%, ele fica mais forte. Criou uma casca, que não só passou, como enfrentou tudo, mesmo sem ter noção do que realmente ele estava enfrentando. O Guts, aquilo se chamava vida. No capítulo 91, ele tem sua primeira experiência com a marca do sacrifício. O Cavaleiro Caveira fala: você tem a marca, está condenado. No mundo espiritual, você já está morto. E ele continua: as pessoas que possuem essa marca são como tochas em meio à escuridão.
Ele quer dizer com tochas em meio à escuridão. Ele era um ser vivo que deveria estar morto. Mas ele não está morto, então ele é quente. Então os outros que estão mortos ali já estão frios e procuram o calor dele, entendeu? E isso é puramente sentido figurado, cara. É como se ele tivesse um sonho, como se ele não tivesse desistido ainda, dentre tantas pessoas que já desistiram. E é nesse caminho que a história se segue. Uma mensagem do meio desse mundo tão macabro e maligno de Berserk é uma mensagem extremamente motivacional, cara. E continua. Guts pergunta, por que tudo isso está acontecendo? Tipo, o Knife termina. Esse é o destino de todos aqueles que possuem a marca do sacrifício. Agora que você sobreviveu, terá que morar nesse inferno. Seu sangue, sua carne, tudo, até a última gota está condenado a um destino de morte. Você foi oferecido como sacrifício. Seu destino era a morte, mas mesmo assim você sobreviveu. O Cavaleiro Caveira filosofia lindamente, mas ele erra. E Guts já vive no inferno desde o momento em que ele nasceu. Ele não tinha nem consciência, mas a vida dele já estava largada na lama. Guts não tinha medo de demônios, fantasmas, apóstolos, porque todos seus maiores medos não só haviam acontecido, como foram bem na sua frente. A morte do pai, a morte da mãe, da segunda mãe, a traição de Griffith, a quebra de casca, foram todos bem na sua frente. Guts perdeu tudo que amava e acreditava diante dos seus olhos diversas vezes. E quando estava diante de uma situação extrema, veio o ódio. E isso é natural. Experiências negativas nos dão emoções negativas. Às vezes depressão, falta de vontade de continuar, ou no caso do Guts, apenas o puro ódio já bastava. A gente vê em muitas obras, e é até uma característica de muitas religiões, é ter experiência negativa e devolver uma emoção positiva. Como na própria Bíblia diz, é o ato de dar a outra face. Aqui, Miura nos passa uma mensagem. Às vezes, simplesmente não dá para ser positivo, mas não significa que você não pode ser responsivo. Isso significa que mesmo tentando e não conseguindo dar emoção positiva, que teoricamente você deveria dar diante da experiência negativa, que é ele abraçar a casca, ele entender a situação da casca, ele, tanto na primeira como na segunda vez, isso que o Guts deveria fazer, ele deveria responder positivamente ao que aconteceu de uma experiência negativa. Não foi isso que ele fez. Ele se fechou, como diga-se de passagem, como ele sempre fez. Então a mensagem que o Miura deseja passar é que diante da situação ruim, não se deixe abalar. Por exemplo, você foi demitido do seu trabalho, você ficou mal, você ficou pra baixo, não se deixe abalar. Não é porque você não respondeu da melhor forma possível à situação negativa que é o fim do mundo. São poucas as pessoas que conseguem responder da melhor forma possível. Você desanimou, você ficou pra baixo, não tem problema. Desde a situação mais aguda à situação mais ínfima do dia a dia. Demissão do trabalho, você ficou depressivo. Fim de um casamento, você ficou depressivo. Sei lá, desde a garota não te respondeu, você ficou depressivo. Você tentou e não conseguiu relacionamento, você ficou depressivo. O que o Miura deseja te falar não se deixe abalar. Reaja da sua maneira. Botando em outras palavras mais simples, diante da situação negativa, a resposta é sempre lute. Mesmo que essa luta seja negativa para você, apenas lute. Não se deixe levar por emoções negativas de desistência. Aqui, eu acredito que se encontra a mensagem que Kentaro queria passar para você, na própria fala do Cavaleiro Caveira. Não te esqueça jamais. Quando estiveres à beira do desespero, apenas os que se levantarem com espada em punho, mesmo que partido ao meio, se salvarão. Cara, essa frase é sensacional e cheia de significados. Mas vamos lá. Aqui, espada não tem significado apenas de arma em si, mas também de alma, de motivação. Por que você luta? Por quem você luta? O que você quer proteger? Mas também adiciona um significado de fardo, pelo tamanho e peso dela. E quem nunca ouviu essa frase da boca de algum figurante? Grande demais para ser chamado de espada. No Eclipse, Guts lutava para proteger quem ele amava, pelo bando, casca e mesmo que todos mortos, casca quebrada. Cara, eu tô usando quebrado em todos os adjetivos das cascas, mas é o mais family friendly possível, tá? Então, me entendam, por favor. Griffith traidor, e sem contar que ele tinha se tornado um semideus naquele mundo, né? A gente não tem conhecimento de um poder que seja canônico, né? A gente sabe da entidade do mal, início de todas as coisas. Canônico mais forte do que os 5 dedos da mão de Deus. Griffith tinha se tornado exatamente aquilo. E o Guts não tava nem aí, e não queria nem saber o que era. Mesmo sem pensar em tudo isso, ele apenas se levantou. Pelo puro ódio? Muito provavelmente sim. Mas não importa o motivo. Nem o Guts o sabe. Ele apenas o fez. E essa é a mensagem, meus amigos.
suas feridas do passado, seus estigmas, suas marcas do sacrifício. Todos nós temos elas marcadas na pele. Fardos pesados, como o do Guts, de perder pessoas amadas, formam quem você é hoje. Não importa o quão horríveis possam ser, elas te tornam como tochas em meio à escuridão. A marca, que antes era do sacrifício, que significava morte, na pele de Guts se tornou a marca daqueles que têm que lutar todos os dias, enfrentar seus maiores medos e nunca desistir. Se tornou a marca da luta, a marca daquele grande grito: lute. Se tornou a marca de quem não desistiu de viver, que luta todo dia pelos seus sonhos. Seja qual for seus motivos, mesmo que sua espada esteja quebrada, o que o Miura quer te dizer é: não desista, lute. Se tornou a marca das pessoas que lutam contra o destino e se orgulham por isso. Daqueles que aceitam seus estigmas, suas feridas, e que isso torna quem elas são hoje. Tochas, pessoas que não desistiram em meio a tantas outras que já desistiram. Porque esse Guts, que suportou um fardo gigantesco, aguentou tudo de mais doloroso que a vida pode oferecer, ele não desistiu, ele se levantou, mesmo com sua espada quebrada, mesmo sem nenhuma chance de vitória.